Dr. Cleiton, doutora Adriana, vamos ver se eles estão aqui na tela. Hoje, excepcionalmente, eles estão virtualmente conosco, Olha justamente lá, por conta de agenda. chegaram. Mas que coisa chique isso daí, hein? Que beleza, eu acho que vocês não se enganaram. Falaram que ia ter agenda aí jurídica, mas acho que vocês foram no concorrente, é isso? Bom dia, doutor Cleiton, bom dia, doutora Adriana. Não. Surprise! Jamais seríamos concorrentes de vocês, aliás, a casa é nossa. Que A gente está maravilha. aqui numa sala de reunião que a gente faz também bastante audiências. Hoje, especificamente, nós temos 4 aqui no escritório, então essa sala é separada para isso, para as audiências virtuais, né, que tem acontecido constantemente. Que legal, olha, parabéns aí pra vocês, viu? Muito bom, o som tá perfeito, viu, Dr. Cleiton? O som tá ótimo, doutor Adriano, o som tá ótimo. Só precisava ampliar a tela É que ali deles o pessoal tá colocando áudio, eu não sei. Ô, Vlad, a gente consegue deixar em destaque só a tela do Dr. Cleiton? Não consegue. Não, né? É uma questão técnica aí com vocês, não é? Não, nós estamos ouvindo bem vocês. Vocês não nos ouvem? Não, mas essa questão da tela... Ah, não, mas espera, a gente quer ver? Tenta derrubar o outro, Vlad, vê se tem pro... Não, tudo bem, mas se remover, vai perder o áudio? Aí, ó. Vai. Isso. Ó, estão em destaque. Vocês estão nos ouvindo bem? Dr. Cleiton e Vocês estão ouvindo a gente? Estamos ouvindo e vendo. Vocês estão eu na acho que tela inteira. Leandro, você nos ouve? Ouvimos bem. Ah, eles que então tem que voltar lá, entendi. Então Mas ele abriu 2. Isso. Né? Não, eles não estão nos ouvindo. Estamos ouvindo os dois. Não, eles não estão nos ouvindo, Vlad. Não? Não, por isso, ó, por isso que tem aquele outro. Então vamos colocar de novo. Então vou falar aqui pro pessoal, por isso que tinha um outro link ali, isso. Falar pro pessoal não chamar de novo. É isso, pessoal. A gente vai fazendo ao vivo, é assim mesmo. Os testes, tudo aqui para você em primeiríssima mão nos acompanhar. Falar para eles pedirem de novo aqui, para eles entrarem só o áudio. Quando o negócio é muito... permitir, aí, ó. vai entrar Isso. agora. Vocês estão nos ouvindo? Perfeitamente, Agora viu? E vocês nos ouvem? Perfeitamente. Sim, Deixa eu até explicar para quem nos acompanha, viu, doutor Cleiton e doutora Adriana. A gente tem duas opções. Se a gente não derruba essa imagem do lado, então a gente não consegue ouvir vocês. Mas para ouvir vocês, a tela tem que ficar como está agora. Então, só para explicar para quem nos acompanha, por isso tem as duas telas aqui no nosso telão. O Dr. Cleiton e a doutora Adriana, e aqui ao lado é a parte do áudio que dá o retorno para eles lá. Perfeito, estamos ouvindo muito bem. E até para justificar, viu, Dr. Cleiton? O pessoal falou, poxa, vocês estão se encontrando direto, 6 horas da manhã na Assembleia da GM, estão gravando vídeo no feriado, e agora teve ruptura, por isso que vocês não estão no estúdio. Tá tudo bem, né, Dr. Cleiton? Tá tudo bem, sem nenhum problema na relação, viu? Sem nenhum problema. Agora, se tiver algum problema, nada que um pão na chapa na padaria não resolva. Eu achei que o senhor ia falar do Zelão, também. ainda bem, Ou doutora... ovo, né, gente? Viu, Vocês estavam doutora falando de Adriana? ovo. Ainda bem que ele esqueceu do Zelão, viu? Eu achei que ele ia falar do Zelão. Fala aí, Adriana, o que é do ovo? Esqueceu, viu? Eu ouvi vocês falando, eu não tomei... A gente tá aqui cedo, desde cedo. Eu ouvi vocês falando de ovo, ovo mexido do com pão e Masterchef, que também, o né? Anderson falou que tá tendo lá Mas é um isso. desafio. Você não tomou café hoje? Hoje não, ainda não. E- Quem sabe um almoço no Zelão. Ó, Oba! eu vou indicar um advogado trabalhista pra senhora pra falar a respeito disso, de não deixar tomar café porque tem que trabalhar, viu? Eu vou indicar Boa pra ideia, senhora. Leandro. Boa. Mas, doutor Cadê o Cleiton, intervalo, né? vamos lá, doutor Cleiton, doutora Adriana, começar falando a respeito exatamente isso da GM, depois de 16 dias de greve, paralisação encerrada, os trabalhadores voltaram ali às atividades. Doutor Cleiton, o que eles têm que prestar atenção a partir de agora, hein? Ontem, inclusive, a gente fazia entrevista com o presidente do sindicato, Sidão, falando que quem recebeu a rescisão tem que aguardar para ver como é que a montadora vai se manifestar. E a questão da estabilidade não tem nada pactuado. O que existe é uma previsão, segundo o que o Sidão nos disse, de ser construído um PDV ou um layoff até o final deste mês, entre sindicato, trabalhadores e montadora. Qual a orientação nesse momento, hein?
Sim, Leandro. Ontem, aquela entrevista que o ABC News, que o Sidão concedeu ao ABC News, foi extremamente importante. Nós assistimos todas, acompanhamos a entrevista na integralidade, mas eu queria tentar fazer um link entre os dois assuntos, o assunto da Enel com o assunto do fim da greve da GM. Por favor. Abordando alguns princípios que eu considero que são importantes, tá? O que acontece? Quando você fala de estabilidade, você está falando aqui da responsabilidade civil em que a montadora tem perante aqueles funcionários que sofreram alguma doença profissional ou algum acidente de trabalho adquirido internamente na empresa. A situação e o link que eu queria fazer com a Enel é exatamente igual. Por quê? Em razão da ineficiência da Enel, hoje, inclusive, tem vários municípios, vários bairros ainda que a luz não voltou, a energia não voltou, e esta ineficiência, essa imperícia... Número atualizado, 13 mil domicílios, prejuízo viu? às pessoas. Então, veja, nós temos dois prejuízos aqui nesse assunto que você nos convidou para poder participar. Um é o prejuízo da Enel, e, portanto, a Enel tem a responsabilidade de indenizar aquela falha que ela causou nas pessoas, e um outro, o prejuízo em que a GM causou nos funcionários que adquiriram doença profissional por ela não fornecer condições favoráveis de trabalho para esse pessoal. Informação importante, porque o que a gente levantou é que a grande maioria dos demitidos, dos 300 da planta de São Caetano, eles não tinham entrado com uma ação denominada ação acidentária, que é uma ação que concede estabilidade para os trabalhadores que têm doença ocupacional. Então, o que acontece? Tem uma convenção coletiva que até 20 de abril de 2017 conferia quem tinha sido admitido até lá até estabilidade, até aposentadoria, se comprovado que essas pessoas tinham moléstia ocupacional. Então, o que a gente tem visto? Que muitos trabalhadores tinham, de fato, doença ocupacional, mas, por algum motivo, elas não entraram com ação, né, ação acidentária. A ação acidentária que a gente diz é contra o INSS. Então, o que o trabalhador deve fazer agora? Além de aguardar os trâmites da empresa, que já saiu, a maioria dos trabalhadores já receberam do seu superior direto uma mensagem via WhatsApp, solicitando o retorno deles desde o dia 23 de outubro, então eles vão ter que esperar e aguardar. Acredito que a GM vai pedir exame admissional de novo desse pessoal, diante do intervalo de tempo que ficaram sem trabalho, e o trabalhador também tem que procurar fazer os exames todos para verificar se existe uma moléstia ocupacional para poder entrar com a ação acidentária para ter essa estabilidade que a gente está conversando. Perfeito. Anderson, Andréa. A grande questão aí, Leandro, pegando esse link dessa parte de princípios, né, é que na responsabilidade civil, ninguém pode causar um dano a outra pessoa sem que haja reparação. No caso da Enel, tem que haver uma reparação pela empresa. No caso, porque ela causou um dano para a pessoa física, para a pessoa jurídica, a gente abordou essa questão ao longo da semana com vocês, né? E no caso da GM, ela também tem que reparar esse dano físico que ela causou a este funcionário por não fornecer condições adequadas de trabalho. E aí a gente tem aqui bursites, muitas, tendinites, tendinopatias, o chamado bico de papagaio, a perda auditiva, enfim. Todo esse dano tem que ser reparado e através, inclusive, da própria Convenção Coletiva de 2017, que tem essa previsão de estabilidade. Doutor Cleiton, quando você fala em dano, a gente até abordou muito a forma com que foi feitas as demissões no momento, que foram através de uma comunicação de telegrama, um telegrama, né? telegrama. No sábado. E aí se discutiu, a gente ficou abismado, né? Todo mundo boca aberta da forma ruim que essas pessoas receberam essa mensagem, né? Chegar em casa, um telegrama que você foi demitido, né? Isso também é um dano psicológico, emocional, que também pode causar algum tipo de discussão de ressarcimento por parte da GM para esses funcionários? André, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Porque você imagina,
a gente consegue ter alguma avaliação quando a gente, entre aspas, calça o sapato do outro, né? Imagina aquele funcionário que está há 12, 13, 15, 18 anos e ele está todo alquebrado, ele está fora do mercado de trabalho e ele sabe disso. Ele recebe um telegrama no final de semana, quando ele está com a família, dizendo que ele está fora da empresa. O que passa na cabeça dessa pessoa? Né? A gente tem conversado com muitos desses colaboradores, são clientes nossos, e a gente tem conversado com eles. Obviamente teve burnout, obviamente teve passagem síndrome do pânico, passagem psiquiatras, passagem psicólogos. Sim. A quantidade de documento que a gente tem em razão dessa agressividade da GM é muito grande, porque esse funcionário que é demitido desta forma, nessa pena capital que a gente fala, né? Ele perde o rumo, ele não sabe o que fazer. Sim. É mais ou menos o que acontece com a Enel quando ela deixa de mandar energia elétrica numa padaria, como você estava entrevistando aí, e um camarada ele perde toda a câmara frigorífica dele, ele perde material, uma padaria pequena de bairro, ele não pode abrir mais as portas durante 1, 2, 3, 4, 5 dias, como tem acontecido. Então, assim, a pessoa não sabe o que fazer, né? Só que ela tem responsabilidade com os colaboradores dela, com os funcionários, com a própria família dos próprios funcionários. Tem questão direta e indireta aí. Então, a agressividade dos dois lados é muito grande, os prejuízos das pessoas que sofrem também é proporcionalmente grande. Aliás, eu queria colocar... inclusive tem casos que o trabalhador ele não recebeu o telegrama. Olha só, gente, ele foi trabalhar na segunda-feira de uniforme, foi lá, soube da demissão dos 300, imaginou que ele não fosse um deles, e ele só descobriu que ele foi dispensado quando ele passou o cartão na catraca e ele não entrou. Eita. E aí o que aconteceu? Um caso específico, ele foi até a casa dele para saber, no imóvel anterior que ele morava, para verificar se o telegrama estava na portaria. O telegrama não estava. Ele só foi descobrir, de fato, a demissão quando ele entrou na carteira de trabalho eletrônica, que tem disponibilizado, e lá estava baixa na carteira. Esse é um caso que a pessoa não está conseguindo, não tem nem condições de voltar, porque ele falou, doutora, o que eu me senti na hora, pronto para trabalhar, eu vou passar a catraca para entrar na empresa, e eu não entro, e eu não recebi nenhum aviso anterior, e eu abro a minha carteira de trabalho e está lá minha baixa, a pessoa está sem dormir, ele falou, ficou 5 dias sem dormir. E essa situação específica, ela é replicada para centenas de trabalhadores, né? Então, a situação realmente é muito triste, cabe sim, Andréia, responsabilização da empresa, inclusive em relação a danos morais. Você imagina, Andréia, só pegando esse gancho que a Adri bem disse, imagina que foi inclusive noticiado em outros veículos de comunicação que houve demissão de grávida. Você imagina uma grávida com uma gestante perto de ter o filho, o neném, etc., recebe uma cartinha dessa, um telegrama. Como é que funciona a saúde emocional dessa pessoa, dela e do feto, né? Isso é muito grave, né? É muito grave. A responsabilidade da empresa ela tem que ser muito bem oferida para poder identificar a proporção do dano, se é que dá para identificar. Eu tive um cliente ontem, eu estava na unidade de São Caetano, e eu tive um cliente ontem que ele foi diagnosticado com uma crise de burnout, foi ele, a esposa e o filho, foram, né? Ele, a esposa e o filho no escritório, e ele vai fazer 40 sessões de psiquiatria, já com os remédios tarja preta já receitados, e isso aconteceu logo depois da demissão. Isso diagnosticado por 2 psiquiatras. Não é assim, puxa, eu tenho um primo que é psiquiatra, eu vou lá, ele me dá um atestado, etc. Não. Foram 2 psiquiatras distintos. Então, assim, é grave o que você falou, é muito grave, né? Doutor Cleiton, doutora Adriana, só queria complementar aqui e mandando um abraço para o queridíssimo Ricardo Hernandes. O Ricardo é jornalista. Grande Ricardo. Ricardo trabalhou muito tempo na assessoria de imprensa da General Motors, então ele conhece a GM por dentro, né? Hoje está desenvolvendo outras atividades na área da comunicação. Aliás, eu conheci o Ricardo como assessor de imprensa da GM. E ele escreve aqui, só há um PDV a ser aceito. O PDV envolvendo todos os integrantes do Comitê Executivo da GM, por incompetência e irresponsabilidade, indiscutível desqualificação para os cargos que ocupam e descompromisso com o futuro da companhia.
O resultado do desastre corporativo foi um prejuízo enorme para a empresa. Abração, Anderson, e a todos, saudades. Saúde. Um abraço para você forte, também, hein? Ricardo. Acho Abraço, que Ricardo. foi um soco no estômago aqui, né, doutor Cleiton, doutor Adriano? É verdade. Muito bem colocado. Anderson, nós tivemos contato com a integralidade dos demitidos, tá? De forma direta ou indireta, um colaborador indica o outro, e eles, enfim, vieram no escritório nesses 12, 13 dias de greve, né? E a gente percebeu que a esmagadora maioria tinha doença profissional ou acidente do trabalho, ou tinha alguma estabilidade, como eu disse, da gestante aqui que eu falei, né? Então, assim, uma coisa é entregar um PDV, eventualmente para um camarada, como o próprio Sidão falou ontem, que queira abrir um negócio dele, que queira trabalhar de uma outra forma, ou que tal o financiamento imobiliário, ou pagar a faculdade do filho. Outra coisa é mandar embora quem não tem condição alguma de atuar em nenhuma outra atividade e que se dedicou 12, 13, 14, 15, 18, 20 anos nesta empresa e se alquebrou lá dentro por ausência de condições favoráveis de trabalho. Esse PDV, como bem disse esse jornalista, isso é inadmissível. Dá PDV para a diretoria que oferece isso. É isso aí. Muito bom. Agora, para fechar da minha parte, Cleito, Adriano, uma pergunta que a gente tem ouvido muito aí de dúvidas é especificamente sobre a Enel, né? O que entra ou não nessa história de ressarcimento? Ontem, por exemplo, tinha um morador de São Caetano que falou: "Ô, Leandro, fui lá para ter orientação, eu falei que eu tive prejuízo com o alimento na geladeira, e eles disseram que alimentos não entram no ressarcimento." Dá pra gente aqui cravar didaticamente o que entra ou não nesse ressarcimento? O que acontece, Leandro, é que existe uma resolução que prevê que defeitos, né, o que aconteceu e prejuízo em eletrodomésticos, eles são automaticamente indenizados. Tá. Agora, outras questões não. Aí será preciso judicializar e sim é possível receber uma indenização pela perda, né? Foi o que a gente conversou já em algumas ocasiões. É o quê? Tirar foto, chamar vizinho, demonstrar a existência do prejuízo, do dano, porque o fato, ele é notório, que a gente chama, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, ficamos sem energia, muitos sem água, inclusive. Agora, como comprovar esse dano? É através disso, fotografias, testemunhas, isso para pessoa física e pessoa jurídica. Sim. Aí, Leandro, lembra que a gente, no início aqui da nossa conversa, a gente falou sobre a questão da reparação de danos? Todo e qualquer dano que houver sofrido pela vítima e que puder ser comprovado será reparado, independentemente da postura irresponsável da Enel. Essa postura, o próprio prefeito Ricardo Nunes, ontem de São Paulo, falou: a Enel mente descaradamente. O presidente da Enel mente descaradamente, e essa é a razão pela qual ele está sendo convocado para CPIs. Tem CPI na Assembleia, tem CPI no município, ele está sendo convocado. Então, o que ele fala, descarta. Porque, na verdade, o que ele está defendendo é indefensável, tá? Inapelavelmente, tem que judicializar as questões e buscar as reparações. Veja, as reparações até detalhadas, tá? Olha, eu teria uma prova do Enem, e aí eu tinha possibilidade de ter uma avaliação nessa prova, mas a escola que eu ia prestar o Enem estava apagada, não tinha energia. E aí? E a perda de uma chance? Isso é indenizável ou não? É claro que é. A perda de uma chance é indenizável. O prejuízo, seja ele qualquer, se apontar a relação direta com o ofensor, ele deve ser reparado e indenizável. Que a pessoa deixou de ganhar o lucro que ela deixou de ter, o faturamento, por esse período, por ausência de energia. Então, comércio, padaria, condomínio, todos eles têm direito a serem ressarcidos, né? Comprovando, logicamente, o prejuízo, através do que a gente pode pensar também, notas fiscais de entrada, saída, no caso das padarias, no caso de comércio que deixou de vender, então pega o faturamento da semana anterior para poder fazer um quadro comparativo e pedir indenização. É importante que o consumidor entre com indenização. Eu sei que às vezes fala, mas o meu prejuízo foi pequeno, mas só assim
a empresa vai pensar e vai refletir na responsabilidade que ela tem e tem que doer no bolso, né? Agora, Senão ela doutora não Adriana, vai continuar do vai lá, mesmo André, jeito, ela vai derradeira. continuar trabalhando Vai na a- média e não vai ter um plano de contingência, né? Perfeito. Vai haver, eu tive um caso de uma senhora de um bairro que ela falou assim, eu não vou judicializar, Andréia, porque eu perdi na prática lá R$ 400 de despesa de carne que eu fiz essa semana. Vou gastar mais com um advogado para fazer isso do que, entendeu? O que você sugere para esse tipo de caso, para essas pessoas que dão... Porque começa muita gente a informar aquelas opiniões que acabam não sendo as corretas e as pessoas acabam falando, eu vou deixar para lá porque é só R$ 400 ou R$ 300 de compra. O que você sugere? Querida, deixa eu te dizer uma coisa, Andréia. Isso é pedagógico, tá? Na minha opinião, se a gente pegar um pouquinho o que foi noticiado nos jornais aí há um tempo atrás, a Enel teve uma demissão maciça, onde ela pegou todo aquele efetivo que estava preparado para emergência e pôs para fora. Para quê? Para poder oferir lucro. Então, enquanto ela está visando o lucro, essa senhorinha que você mencionou, ela tem um prejuízo de R$ 400. Ela não precisa gastar com advogado. Ela vai ao fórum, vai no juizado especial cível Ok. e abre a reclamação dela lá no juizado especial cível sem a presença de advogado. Mas Bom também, né, no Cleiton? PROCON, Pode faz uma a reclamação no denúncia. PROCON. E A no denúncia caso, no por PROCON. exemplo, de uma online rua também no inteira que teve problemas com luz e tal, não existe a possibilidade, não fica forte um processo coletivo? Todos os vizinhos se unirem? Eu sou um pouco cauteloso com o processo coletivo, tá? Ok. Porque no processo coletivo você não consegue identificar realmente a perda de cada um. E o processo coletivo tende Ok. a ser mais demorado, é mais confuso. Isso para o advogado é mais fácil. Se ele puser lá a rua inteira ou o bairro inteiro num único processo, é um único processo que ele vai, é uma única audiência que ele vai. Ok. Agora, para o consumidor, para o cliente, é pior. Ok. Porque Boa. o dano de um, muitas vezes, ele é diferente do dano de outro. Essa hipótese que eu te falei da escola que tá apagada, aquele aluno que ia prestar o Enem, ele teve um dano da perda de uma Ok. chance. Ok. Diferentemente dessa senhora da sua rua que teve a perda de R$ 400. Então, se coloca tudo na mesma ação, quando você vai liquidar a ação, colocar a ação, transformar a ação em valores, isso fica uma confusão danada, não é Entendi. bacana. Entendi. Então, eu prefiro ações individualizadas. Ok. Legal, doutor Cleito, doutora Adriana, sempre uma aula aqui do direito, do mundo Sempre uma jurídico. aula. Até a próxima, viu? Queridos, até a próxima. Que alegria revê-los. Boa, alegria sempre nossa. Valeu, gente, um abraço, obrigado. Agradece e aguarda vocês aqui, hein? Pode Com deixar. certeza, com o maior Café. prazer. Valeu, Hoje é gente. café.